Conosco agora na roda do WW está o Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Sandro, obrigado pela disposição de estar aqui no programa. A gente continua também já apresentamos ele, o comandante da reserva Leonardo Matos, que é professor de Geopolítica na Escola de Guerra Naval. Sandro, você não teve oportunidade de falar agora. Como a gente deve entender as condições? Há várias, né, que a gente podia separar. Eu vou pegar uma delas. A gente tem o fator Trump, que fez parte dessas negociações do cessar-fogo, mas a gente tem um fator que eu gostaria de submeter à sua avaliação, que é o fator emprego da força militar por parte de Israel. É o que explica o cessar-fogo? Em parte, William, mas antes de começar a responder, lhe saúdo. Boa noite a você, William. Boa noite ao Leonardo Matos, um amigo estimado e querido. Boa noite a toda a nossa audiência. Mas há dois elementos nessa visão da força militar. Um elemento de que Israel utilizou todo o seu poderio em Gaza, e ficou meio que presa nesse labirinto do combate urbano em Gaza, especialmente ao norte de Gaza, nos combates em Jabalia. E uma coisa que nos ajuda a entender ah, também a questão de por que os próprios apoiadores do Netanyahu em pesquisas começaram a se manifestar favoravelmente ao cessar-fogo. Salvo engano, eu acho que foi a pesquisa do Canal 13 de Israel que colocou que 56% dos apoiadores da coalizão que sustenta Netanyahu no poder hoje são favoráveis ao cessar-fogo. Então, Netanyahu é um animal político, sabe ler o ambiente político de Israel como poucos e se valeu disso. Isso também é um trunfo na mão dele, até para enquadrar também os dois ministros mais vocais da extrema-direita, né? O Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, e o ministro das Finanças, que é o Smotrich, que é a figura-chave para que o gabinete de guerra a, aprove esse cessar-fogo na reunião que vai ocorrer às 11 horas da manhã, de amanhã, horário de Tel Aviv. Então, esses elementos são colocados, mas o fato é de que os anúncios cada vez maiores de baixas por parte das forças de defesa de Israel, principalmente nos combates de Beit Lahia e Jabalia, com capitães, majores, coronéis, e digo oficiais profissionais, não estou dizendo oficiais convocados da reserva, mas esses oficiais preparados e que tinham uma carreira. Isso foi e números cada vez maiores. Há 2 dias atrás, nós tivemos a morte de 8 soldados em apenas um incidente. Então, isso acabou também criando um ambiente para a sociedade israelense de aceitar o cessar-fogo, fora as mortes de várias figuras de alta capacidade de liderança do Hamas, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e por aí vai. Todas essas figuras tiradas da equação, e o fato de que hoje o grupo é liderado em Gaza pelo Mohammed Sinwar, que é o líder, que é o irmão do Yahya Sinwar, e uma figura muito mais planejadora nesse sentido, e o fato de que a própria equação do Oriente Médio também mudou um pouco, cara, com a queda de Assad, com o Hezbollah totalmente enfraquecido pela guerra no Líbano, também mostrou ao Hamas que ninguém viria em seu socorro. Então, isso também acaba levando a essa negociação. O Leonardo, eu sou grato ao Sandro porque ele está saindo da questão intrínseca ali, Gaza, Israel, Hamas e a política doméstica israelense, e já leva o nosso olhar para uma situação um pouco mais abrangente. Trump engajou-se diretamente, através do seu enviado especial ao Oriente Médio, nessas negociações. Independentemente de quem queira dizer que é o pai da criança, nessa hora, quando alguma coisa dá certo, todos os políticos vão dizer fui eu, fui eu, fui eu. Independentemente disso, Trump tem um grand design para o que ele quer do Oriente Médio, declarado. Que ele disse que ele foi roubado lá atrás, na primeira administração, quando ele conseguiu os acordos de Abraão. Faz sentido um bocado da análise hoje em torno do cessar-fogo a afirmação de que Trump impõe a Israel um tipo de conduta de aceitar um plano que até aqui era difícil que fosse aceitado, porque submete Israel ao grande design americano, ou não faz sentido? Faz todo sentido, William. Boa noite, Sandro, também. Prazer enorme estar com você aqui junto ao William. Faz todo sentido porque a prioridade de Trump, William,
que é a prioridade, na verdade, estratégica dos Estados Unidos é a China. Trump quer resolver a questão, tanto ali no Oriente Médio, como a questão entre Rússia e Ucrânia, para poder efetivamente concentrar no grande inimigo estratégico dos Estados Unidos, que é a China. O problema é a questão do Irã. Como que os Estados Unidos e Israel vão, digamos assim, tratar a questão do Irã, especialmente o problema do desenvolvimento de armas nucleares, que Israel e Estados Unidos, obviamente, já afirmaram várias vezes que não vão permitir de maneira alguma. Como o professor Sandro já comentou, a situação na Síria acalmou, o Irã perdeu um grande aliado, que era o Assad na Síria, situação ali no Líbano com o Hezbollah também, e agora, na faixa de Gaza, parece melhorar. Mas eu acho importante, William, te lembrar o seguinte, que temos, obviamente, a assunção do Trump na segunda-feira, no dia 20, então, obviamente, que esse cessar-fogo agora, no dia 19, na véspera, mostra claramente a força do negociador do Trump, efetivamente, nessa negociação, mas não está claro ainda como será, por exemplo, a administração em Gaza. Quem que vai administrar Gaza? Ou seja, vai ser a autoridade palestina, vai ter uma força de paz da ONU ali na região. Eu avalio que a questão de acertar essa questão da Palestina, Cisjordânia e faixa de Gaza é fundamental para que outros conflitos ali não ocorram. E aí a grande prioridade que é anular ou neutralizar a ameaça do programa nuclear iraniano. Essa, sim, na minha avaliação, é a grande ameaça regional em termos de Oriente Médio. Tem dois aspectos relevantes que o Leonardo acabou de colocar, Sandro. Um deles é a situação estratégica um pouco mais ampliada, que envolve, como ele disse, como é que Israel pensa que será um apoio de Trump à oportunidade que se criou para Israel de realmente agora efetuar um ataque decisivo. Todo comandante militar acha que vai ser, às vezes não é, mas se acredita que pudesse ser decisivo contra o Irã. Mas eu queria chamar a atenção para outro lado que o Leonardo mencionou, que e a gente volta para as origens de tudo, o que acontece no dia após? O que acontece na administração de Gaza é uma questão política. O que acontece na Cisjordânia é uma situação política ainda mais grave, porque boa parte da atual administração israelense considera que a anexação da Cisjordânia é o seu objetivo nacional, não de longo prazo. Trump apoiaria isso? Bom, William, se Trump retomar os planos colocados, feitos pelo genro que ele designou para o Oriente Médio durante o seu primeiro mandato, obviamente que não. Mas o Trump renovado, com um time de segurança nacional, Mike Waltz, Peter Hegseth e o Marco Rubio como secretário de Estado, são figuras muito mais que poderiam ser chamadas de falcões e pró-Israel nesse sentido. Entretanto, creio que uma anexação da Cisjordânia como um todo seria algo extremamente difícil, inclusive porque ali você, até mesmo por causa da própria guerra, você teve uma sinergia maior entre operações de Israel e da autoridade palestina. Isso explica, inclusive, os combates que a gente tem visto por parte das forças policiais israelenses, das forças armadas israelenses e das forças da autoridade palestina em Tulkarem, em Jenin e em Nablus, por exemplo, contra elementos ligados à Jihad Islâmica Palestina e algumas células do Hamas que foram desmanteladas e, em vários casos, pela própria atuação da autoridade palestina. Então, uma anexação nesse sentido, e isso é defendido principalmente pelo Ben-Gvir, pelo Smotrich e até mesmo pelo ministro que agora virou ministro da Defesa, que é o Israel Katz, seria um passo atrás, não interessante, e há que se lembrar que, embora a gente acabe falando também na dimensão ali local, a gente sempre tem que olhar, quando pensa em Oriente Médio, na dimensão local, impactando imediatamente a dimensão regional. E o grande trunfo do Trump para esse desengajamento dos Estados Unidos, do Oriente Médio e o cometimento total de suas forças para o Indo-Pacífico são os acordos de Abraão. E o ator pivô desse processo é a Arábia Saudita, que não aceita normalizar com Israel sem um Estado palestino propriamente funcionando. Então, a gente olha uma questão pequena, que seria
uma questão de um país, que seria ali uma tentativa de anexação da Cisjordânia, e ver como isso vira uma questão regional. Ainda um outro elemento que eu queria adicionar, William, muito rapidamente, que é a entrada dos Houthis nessa guerra do Iêmen foi justamente por causa das operações israelenses em Gaza. Então, com o cessar-fogo, será que a gente vai ver o encerramento da ameaça Houthi, a navegação no Mar Vermelho, a navegação global, porque não é só contra Israel, é contra a navegação global, ou nós veremos ali ainda uma manutenção desse conflito, o que acaba afetando toda a dinâmica de segurança na região. Leonardo, o Sandro nos remete a uma questão, de novo, saindo do local e mostrando como que o local empurra as grandes decisões estratégicas das potências envolvidas. E toda vez que a gente fala do Oriente Médio, a gente é obrigado a mencionar o que eles mesmos lá chamam os de fora, as potências de fora. No caso específico dos Estados Unidos, é um processo que vem de bastante tempo. A decisão americana de buscar o pivô, isso já vem do Obama, do pivô para a Ásia, do pivô para o Pacífico, e ele é apanhado pelos acontecimentos no Oriente Médio. Muitos dos comentaristas americanos dizem que isso é uma ilusão absurda por parte de uma superpotência, achar que ela vai poder se desligar de uma região com impacto geopolítico tão forte como o Oriente Médio, por razões que a gente não precisa detalhar aqui, sobretudo diante da qualidade da nossa audiência. Mas aí vem a questão. Em que medida o Trump estaria disposto, do ponto de vista estratégico, de exercer o papel de ser alguém capaz de impor algum tipo de ordem ali? Porque isso significa lidar com uma situação doméstica israelense muito difícil, para falar diplomaticamente, e com uma situação na Arábia Saudita vital. Que disposição ele tem para isso? Olha, William, essa pergunta não é fácil, porque, como você mesmo disse, e como o professor Sandro também comentou, primeiro tem a questão interna Israel-Palestina. A Arábia Saudita é um ator fundamental ali na região e, obviamente, que Israel e Arábia Saudita estabelecerem relações diplomáticas, que seria os Acordos de Abraão 2.0, ou seja, a nova etapa do Acordo de Abraão seria Israel e Arábia Saudita estabelecerem relações diplomáticas. Pelo que o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, afirmou várias vezes, sem a questão palestina estar resolvida, não tem acordo de estabelecer relações diplomáticas com Israel. E o Trump, pelo menos o perfil dele, até no primeiro governo, não me parece estar muito preocupado com a criação de Estado palestino. Então, esse xadrez, eu não consigo ver como sair desse xadrez. Então, eu acho que para a região, para Israel, para a sobrevivência no médio e longo prazo do Estado de Israel, ter uma Palestina viável economicamente, com a população, digamos assim, ordenada, trabalhando, produzindo, para não ser facilmente cooptada pelos grupos terroristas. Nós não podemos esquecer, William, que nós estamos falando aí de mais de 5 milhões de palestinos convivendo ali lado a lado com os israelenses. Então, eu acredito piamente que a solução para a paz de Israel ali é a criação de um Estado palestino. Até acho que sem forças armadas, talvez aí uma solução desse tipo, talvez apenas forças de segurança, é uma possibilidade, mas sem a criação de um Estado palestino, em algum momento, outros grupos, pode ser Jihad Islâmica, pode ser outro grupo, vão voltar a realizar ataques contra Israel. E para isso eu não vejo o presidente Trump, o governo dele, muito preocupado. A macro preocupação dele ali na região, obviamente, é estabilizar a região, porque, como eu disse, a preocupação maior não é Oriente Médio, é China, então ele precisa acalmar aquela região para poder focar na China. Mas esse xadrez de criação de um Estado palestino para que a Arábia Saudita possa estabelecer relações diplomáticas com Israel e resolver a questão do Irã, e Irã não é um país qualquer. Atacar o programa nuclear iraniano, efetivamente, neutralizar completamente o programa nuclear iraniano, não será uma tarefa fácil para mesmo os Estados Unidos, junto com Israel, porque o Irã teve o cuidado de espalhar o seu programa nuclear por várias cidades diferentes. E o Irã tem um relevo também que dificulta ações aéreas, ataques aéreos, ou seja, o grande problema do Oriente Médio é o programa nuclear iraniano para desenvolver armas nucleares, mas para a paz ali em Israel,
a questão da criação do Estado palestino também me parece vital. Senhores, eu fico muito chateado de ter que interromper a conversa, eu tenho mais um minuto, mas eu não posso fugir de fazer uma pergunta para vocês que é uma pegadinha, porque a resposta tem que ser muito, muito, muito breve. O Irã não é um país como outro qualquer. Aliás, eu acho um dos países mais fascinantes que existe. Eu conheço, tive no Irã muitas vezes. Confesso que sou fascinado pelo Irã, pela cultura, pelo país, pela população. Alguns dizem, Sandro, que o Irã está no seu momento 1989. O que é o momento 1989? Quando um regime que parecia que ia durar para sempre colapsa, implode. Faz sentido? É possível, William, mas eu acho que, como o Ferdinand Fox falou sobre os termos de Versalhes, que não era um tratado de paz, mas um acordo de um armistício de 20 anos, talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, porque o Irã também tem uma capacidade, e já foi dito isso quando do final da guerra Irã-Iraque em 88. Leonardo, brevíssimo, o Irã está no seu momento 1989? Também não acredito, William. Acho que o Irã ainda vai sobreviver até o regime dos ayatolás ainda vai permanecer por mais tempo, até porque nós temos visto acordos do Irã com a Rússia, né? Está para acontecer uma visita do presidente iraniano a Moscou para fechar um novo acordo estratégico com a Rússia e também sabemos aí das ligações aí do Irã com a China. Então, com dois parceiros desse tamanho, é difícil da gente imaginar aí a queda desse regime, pelo menos nos próximos anos, na minha avaliação. Leonardo Matos, começando por você, professor de Geopolítica na Escola de Guerra Naval, comandante da reserva. Muito obrigado pela disposição de fazer parte do nosso programa. Boa noite, Leonardo. Muito obrigado. Vai ser um prazer enorme sempre estar com você aqui, William. Muito obrigado. Boa noite, Sandro. Igualmente, Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Sandro, obrigado por estar no programa e boa noite também.